Este vídeo é patrocinado por FGTech. E aí galera, beleza? Aqui é o Kaerid e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, galera, eu vou trazer para vocês o review do teclado CM Storm Quickfire Stealth, que é esse teclado aqui, galera. O Quickfire Stealth é um teclado mecânico voltado para o público gamer. Ele é basicamente um teclado Quickfire Rapid, mas um pouquinho mais pro lado premium. Por isso ele tem esse design todo preto, que era teoricamente para ser um pouco mais elegante, para ser um pouco mais elitizado do que o Quickfire Rapid. Esse teclado traz um design bem compacto, galera, como vocês podem ver, sem plástico extra, além das teclas mais externas, sem o apoio para pulso que outros teclados teriam e também sem o teclado numérico, que na verdade esse design bem minimalista, bem compacto é uma das principais características desse produto. Que inclusive a Cooler Master diz então que vocês teriam mais espaço na mesa de vocês, que por exemplo o mouse ficaria mais perto, mais centralizado do que num teclado maior, onde tu não teria tanto espaço na tua mesa. Na minha opinião, isso não é necessariamente uma coisa positiva. Eu, por exemplo, adoro o teclado numérico. Eu uso o teclado numérico diversas vezes durante o dia no meu uso normal do computador. Inclusive, enquanto eu estive testando esse teclado, eu senti falta do teclado numérico inúmeras vezes. Teclado numérico é uma coisa para mim que não pode faltar em um teclado. Em contrapartida, para minha própria surpresa, galera, eu gostei de ter um espaço a mais na minha mesa, que eu nem me dei conta que o outro teclado que eu tenho, o Razer Black Widow, ocupa um monte de espaço. E eu acabei me dando conta que eu estava gostando de ter mais espaço na minha mesa para largar o meu fone ou para usar o meu mouse mesmo. Então, nesse sentido, na verdade, o design deles tem uma ótima abordagem, porque ele não ocupa muito espaço. Então, por exemplo, se tu não tiver uma mesa extremamente grande, como é o meu caso, o fato dele ser menorzinho, dele ser mais compacto, realmente vai te trazer um conforto maior. Mas ainda assim, galera, o teclado numérico faz uma baita de uma falta. Pra mim, pelo menos. Ainda falando do design desse teclado, galera, a versão Stealth desse teclado traz, como vocês podem ver, nada impresso na parte de cima dele. Então, isso é uma das características que eles dizem, que eles se orgulham do design desse teclado e que eu concordo que é uma coisa muito inteligente e muito bacana, que as teclas elas não estão impressas em cima, mas sim impressas na frente das teclas. Então, eu acho isso uma coisa muito bacana e isso acarreta duas coisas. Primeiro, na minha opinião, deixa o teclado muito mais bonito. Eu acho ele muito mais legal assim do que um teclado comum com as teclas impressas em cima. Até porque eu sempre achei bem bacana aqueles teclados que não tem as teclas impressas, que são apenas as teclas. Só que, além disso, além desse teclado trazer esse design bacana, quando eu me perder e eu tiver que dar uma espiadinha no teclado, eu não fico completamente perdido, porque tem as teclas impressas na frente e, diferente do que alguns podem pensar, não fica difícil de ver, não fica difícil de olhar. Sinceramente, no uso normal do teclado não atrapalhou o fato de não estar impresso em cima. Eu achei uma característica bem interessante desse teclado. E também uma outra coisa, como os teus dedos não tocam na superfície onde as teclas estão impressas, uma vez que elas não estão impressas em cima, nunca vai gastar a impressão das teclas. Tu nunca vai ter uma tecla com uma impressão gasta ou algumas teclas do teu teclado sem nada, porque pelo fato de elas estarem na frente, não vai gastar nunca a impressão das teclas. A fonte usada nesse teclado aqui é uma fonte bem legível, bem tranquila, não é difícil de se ler, diferente de outras. Só talvez o caractere mais estranho que vocês vão achar aqui é a letra A, porque o negócio aqui parece Titanfall. O Quickfire tem uma ótima qualidade de construção, galera. Por exemplo, o cabo que acompanha o Quickfire é um cabo de altíssima qualidade, é um dos cabos de maior qualidade que eu já vi acompanhando o periférico, galera. Ele é um cabo simplesmente tão robusto, ele é trançado, ele é tão grosso e com conectores de ouro, ele traz uma sensação de tão boa qualidade. Tu poderia conectar e desconectar ele centenas de vezes, carregar o teu teclado para lá e para cá, e esse cabo aqui
passa a impressão de que nunca iria estragar. Ele é um cabo de altíssima qualidade e, além disso, o conector que eles usam é um mini USB para um USB normal, o que significa que, se for o caso do gato de vocês roer esse cabo, vocês podem ir na loja de informática mais próxima e comprar um cabo desses, porque o conector é um mini USB, não é um conector especial deles, o que é ótimo, porque significa que, se for o caso de vocês precisarem de outro cabo, vocês podem facilmente conseguir um. Inclusive, eu aposto que vocês têm um cabo desses em casa, talvez da câmera fotográfica de vocês, porque esse cabo é muito utilizado, então é bacana que eles utilizem um conector desse tipo, não um conector todo especial, todo complicado, de modo que a gente possa substituir o cabo se for necessário, o que provavelmente não vai ser com um cabo dessa qualidade. O corpo do teclado em si segue o mesmo padrão de qualidade, galera. Só de tu pegar nele, só de tu sentir os materiais que foram utilizados para a construção desse teclado, passa uma impressão muito positiva com relação à qualidade do produto. Ele é bem robusto, galera. Ele tem aqui em toda a parte de cima e nas laterais uma espécie de borracha. Ele é plástico, mas ele tem um pouco mais de aderência, como se fosse uma borracha, uma camada de borracha por cima, coisa que não acontece então na parte de baixo. Na parte de baixo é apenas plástico, mas ainda assim é um plástico bem robusto, galera, que passa uma ótima impressão com relação à qualidade de construção dele. Todo momento que tu tá utilizando ele, tu sabe que tu tá utilizando um produto de ótima qualidade. Os switches, ou seja, a parte mecânica embaixo das teclas que faz com que a teclada seja reconhecida, são todos Cherry MX nesse teclado, que eles são testados individualmente para oferecer uma vida útil de no mínimo 50 milhões de tecladas. Os switches Cherry MX aí são extremamente populares nos teclados mecânicos, galera. É meio que consenso geral, todos os teclados mecânicos costumam utilizar Cherry MX, que são switches de extrema qualidade. Então, os switches mecânicos desse teclado vão seguir o mesmo padrão de qualidade do resto do teclado, testados individualmente aí para ter 50 milhões, para ter vida útil de 50 milhões de tecladas. Nesse teclado, no caso, galera, eu tava com os switches Cherry MX vermelhos. Cada cor oferece uma característica um pouco diferente com relação a resposta táctil e sensibilidade, galera, mas eu vou falar sobre isso um pouco mais adiante no vídeo. Na parte traseira do teclado, galera, a gente pode ver aqui o símbolo do CM Storm. Então ele não tem muito com relação à logomarca. Tem alguns teclados que sempre escrevem a marca na parte da frente, em tudo quanto é tipo de lugar. Na parte da frente ele segue esse padrão do design dele, que é uma coisa bem limpa, bem clean, bem, né, preto, deu, nada mais, e atrás só tem o logo da CM Storm. Na parte traseira, galera, nós temos algumas coisas como, por exemplo, o conector do cabo, porque o cabo é removível, como vocês provavelmente perceberam. Eu tava com o cabo na mão e o teclado aqui, né, pois é. Então o cabo ele é removível, galera, e uma coisa bacana é que tem esses 3 canais na parte traseira do teclado, que permite que tu organize o cabo então para que ele saia para qualquer lado que tu quiser, para melhor se adaptar na tua mesa. Então tu pode fazer com que o cabo saia por trás, tu pode fazer com que ele venha para sair do lado direito, do lado esquerdo, por essas canaletas, então ele vai melhor se adaptar na tua mesa, não vai ficar te incomodando dando a volta em lugares desnecessários. Além disso, nós também temos aqui esses pequenos niveladores, galera, para botar um pequeno ângulo no teclado quando ele está na mesa, como qualquer teclado tem, e também os pezinhos de borracha para aumentar a aderência, como a maioria dos teclados também tem. E aí então, né, galera, pelo fato dele ser tão pequeno, pelo fato do cabo ser removível, dele ser um pouco mais leve do que outros teclados numéricos, esse teclado acaba sendo então uma escolha interessante para quem tem um computador móvel, seja um notebook ou um computador micro ATX ou um computador que leva muito para lá e para cá. Esse teclado é uma escolha interessante, porque inclusive pela qualidade do cabo, pela qualidade do teclado, tu sabe que tu pode conectar e desconectar várias vezes e levar ele para lá e para cá, que ele vai resistir a todo esse movimento e que ele não vai estragar com tanta facilidade. Então ele se torna uma escolha interessante também para quem tem um computador que leva para lá e para cá bastante. Esse teclado tem então atalhos multimídia, galera, como a gente está acostumados a ver aí na grande maioria dos teclados atuais. Então se tu apertar Function e apertar aqui alguma tecla desde F5 até F12, tu vai ter atalhos multimídia bem conhecidos, como por exemplo Play, Pause, aumentar, diminuir o volume, tirar o volume completamente.
Além disso, ele também traz a função de tu desativar as teclas Windows, que, diga-se de passagem, esse teclado tem 2 teclas Windows, não sei bem porquê, acho que eu não concordo muito nessa decisão. Não tem porquê, na minha opinião, ter uma segunda tecla Windows, mas enfim, tu pode então clicar Function, e aí clicar F9, ele vai ligar uma luzinha, e aí então tu vai ter as teclas Windows desativadas, que é uma coisa interessante quando tu estiver jogando, pra tu não acabar clicando a tecla Windows sem querer e minimizar teu jogo. Todos nós já passamos por isso, não é legal. E além disso, ele ainda permite que se aumente a taxa de atualização para que os teus movimentos sejam então detectados com maior velocidade, enviados com maior velocidade na hora do teu jogo. Então tu pode aumentar aqui, botar a velocidade de 1 vez, 2 vezes, 4 vezes e 8 vezes, clicando Function e das teclas F1 até a tecla F4. Porém, galera, tu tem que conectar o teu teclado com a entrada, pela entrada PS2 da placa-mãe de vocês. Essas taxas de atualização mais altas, elas estão disponíveis apenas se tu usar o conector PS2. E diga-se de passagem que o adaptador de USB para PS2 vem incluso com esse teclado, porque ele é um teclado USB. Mas então, se tu quiser, por exemplo, utilizar as pequenas melhorias que a entrada PS2 oferece com relação a teclado USB em teclados, tu pode, graças ao adaptador que eles enviam junto. Tá bom, galera, agora sobre os switches vermelhos, os Cherry MX vermelhos. Isso é meio como se fosse uma parte separada do review, porque na verdade esse teclado pode vir com outras cores de MX switches, ele não vem apenas com o vermelho. Então, por exemplo, se tu não quiser o vermelho, tu pode comprar esse teclado com uma outra cor. Mas eu vou estar falando do vermelho porque esse teclado veio com o vermelho. Então, os switches MX Cherry MX vermelhos, eles trazem o seguinte, galera, eles trazem uma resposta táctil linear e uma baixíssima resistência. Tá bom, mas o que isso significa? Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor pra vocês, galera. O fato dele trazer pouca resistência significa o seguinte: tu não precisa fazer muita tecla pra tecla abaixar, tu não precisa fazer muita força para que a tecla desça e reconheça o clique. Então, inclusive, é por essa característica que ela se tornou muito popular. Esse switch se tornou muito popular em teclados gamer, porque pelo fato de ser mais leve, com menor resistência, teoricamente tu poderia apertar mais rápido e ser mais rápido no teu jogo. Então, esse é o motivo pelo qual os vermelhos são muito utilizados em teclados gamer, pelo fato de que tu não precisa aplicar muita força para que a tecla desça. E a resposta táctil linear que o Cherry MX vermelho oferece significa o seguinte, galera: tu não sente um clique nele. O que eu quero dizer com isso é que desde o começo do clique até o final do clique, ele oferece a mesma resistência. Não tem um momento onde ele oferece uma resistência um pouquinho maior e depois passa por um clique. Tu não sente quando o clique está sendo feito, ou seja, tu não tem uma parte onde ele te dá uma segurada no dedo e depois passa e depois libera. Não, é tudo linear, é uma resposta táctil linear. Do começo do clique até o fundo da tecla, ele vai te dar a mesma resistência, e sendo assim, tu não sente quando o clique foi ativado, como por exemplo em outros teclados onde ele te dá uma segurada, tu sabe que depois que tu passou dessa segurada, o clique foi ativado. Isso é uma coisa que esse teclado não teria, tu não sabe ver quando o clique foi ativado pelo fato da resposta ser linear. Porém, galera, como a resistência dele é bem pequena, se tu abaixou ela um pouquinho, se tu tocou na tecla, provavelmente ela foi detectada, porque tu não precisa descer muito a tecla para que ela seja detectada. Então, se tu desceu a tecla, um quarto, um quinto da tecla, se tu desceu um pouquinho na tecla, se tu encostou nela, provavelmente ela foi detectada. Então tu ainda tem uma coisa legal, uma característica bacana dos teclados mecânicos, que é de que tu não fica na dúvida se a tecla foi ativada ou não, porque provavelmente se tu tocou nela, ela foi ativada. Isso é uma característica, então, dos switches Cherry MX vermelhos. A minha opinião com relação a isso, galera, é que eu não gosto dos switches vermelhos. Por que eu não gosto dos vermelhos? Bom, pelas duas características que ele oferece. Primeiro, a resistência é muito baixa, o que isso significa que na prática, para mim, eu acabava clicando nas teclas sem querer. Eu deixava a minha mão em cima e aí às vezes eu deixava o meu dedo pesar demais e eu acabava clicando nas teclas sem me dar conta. Isso é uma coisa que acabei não gostando muito. E
A outra coisa que eu não gosto muito é a resposta linear, a resposta táctil linear que ele oferece, porque o que eu acho bacana dos teclados mecânicos é que tu pode sentir o clique acontecendo. Quando tu tem uma resposta linear, é muito parecido com um teclado que não é mecânico, porque desde o começo até o fim tu não sente um clique. E eu acho bacana num teclado mecânico tu sentir o clique. Mas né, galera, essa é a minha opinião com relação aos switches vermelhos. Vocês podem gostar dos vermelhos, vocês podem gostar dos marrons, vocês podem pedir esse teclado com os marrons, se vocês preferirem. Aí eu diria, deem uma pesquisada se vocês estiverem pensando em comprar um teclado mecânico e vejam qual cor vocês preferem, mas fica aí a minha opinião com relação aos vermelhos. Eu não gostei muito dos vermelhos, galera. Uma coisa bem bacana dos teclados da Cooler Master é que eles vêm em versão brasileira, ou seja, eles vêm com padrão ABNT, então vocês não precisam ficar se preocupando em aprender outros layouts, como em outras marcas, porque ele tem C cedilha, ele tem o tio do lado do C cedilha, e ele tem o padrão ABNT como a gente está acostumado aí nos teclados que a gente normalmente usa no dia a dia. Uma coisa que eu sinto que esse teclado deixa a desejar, galera, é que ele não tem iluminação nas teclas. Mas aí vocês podem dizer, Kyred, eu não quero iluminação nas minhas teclas. Beleza, eu até também concordo, não é necessário ter iluminação nas suas teclas. Porém, outros teclados nessa faixa de preço oferecem iluminação. Não apenas aquela iluminação na parte de trás das teclas, como também iluminação individual para cada tecla, na mesma faixa de preço. Então, isso é um ponto a se levar em consideração. Se isso for uma coisa importante a vocês, esse teclado não tem nenhum tipo de iluminação, fora as luzes que mostram os estados dele, como eu mostrei mais cedo. Beleza, galera, agora como conclusão, a parte do review que a galera mais gosta de ver, porque na verdade todo mundo adora então saber as opiniões da pessoa sobre o teclado, mas no final elas sempre querem saber thumbs up ou thumbs down, sim ou não, vale ou não vale. Então, o negócio é o seguinte, galera. Esse teclado, ele oferece muitas coisas, muitas features, muitas características bem interessantes. Como, por exemplo, o fato de ter as teclas em preto. Eu devo admitir que eu gostei muito disso. Eu sou fã de teclas que não tem nada impresso em cima. Só que eu nunca comprei um teclado assim, porque eu sempre pensei, não, eu não vou comprar um teclado assim, eu não sou tão hardcore, depois eu vou ficar me dando mal, porque eu não vou saber que tecla é o que quando eu tiver que dar uma espiada pro teclado, eu não vou conseguir. Mas esse teclado tem as coisas impressas na frente, então isso é uma coisa que ficou bacana, galera, porque na minha opinião um teclado assim, todo preto, é uma coisa bonita e ele ainda tem então as coisas impressas para caso tu tenha que dar uma espiadinha no teclado, então eu achei isso uma coisa muito bacana. E a verdade é que se tu gostar do design dele, se tu não se importar com a falta do teclado numérico, se tu não se importar com a falta de ter iluminação nas teclas, esse é um teclado muito bacana e com certeza deve ser levado em consideração se vocês estiverem pensando em comprar um teclado mecânico, que diga-se de passagem, eu sou totalmente a favor de vocês adquirirem um teclado mecânico, galera. Eu troquei aí há vários meses para teclados mecânicos e eu recomendo, galera. Se tu passa aí mais de 4, 5 horas no computador, na minha opinião, se tu investe tanto tempo numa coisa, tu tem que tentar melhorar ao máximo a tua experiência nessa coisa. Então, eu recomendo aí que vocês comprem teclados mecânicos porque são muito bacanas, galera. Mas, obviamente, vocês aí vão ter que ver qual é o produto que melhor se encaixa nas necessidades de vocês, como pode ser o caso desse ou não. Mas é isso aí, esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado, galera, desse review. Deixem aí um like, compartilhem o vídeo se vocês gostaram, galera. Eu me esforço muito pra fazer esses reviews. Também não deixem aí de entrar na descrição aí, olharem na descrição e entrar no site da FGTech. Esse vídeo não seria possível se não fosse por eles, galera. Também não deixem de me seguir aí nas redes sociais, de se inscrever se não forem inscritos. E obrigado por terem assistido. Valeu, fui!